Vamos lá, família, para uma atualização no sábado. Começar aqui com o Bitcoin no gráfico diário. A gente tem alguns desenhos já que eu fiz aqui, né, no Price Action, como de costume. Então a gente vai. Vou fazer esse vídeo aqui para o grupo aberto do Bitcoin e no grupo privado vou estar mandando análise de algumas altcoins da dominância, como de costume. Então é isso, vou começar aqui pro vídeo. Aqui a gente tem, né, aquele já canal descendente, que eu já tinha comentado, o preço já rompeu esse alvo aqui, mas eu estou marcando porque, querendo ou não, esses pontos acabam tendo ainda muita influência com o preço, como a gente viu o preço nesse pullback aqui segurar, né, nessa parte superior do canal. A gente veio aqui de correção, né, a gente entrou de um padrão de baixa, fazendo topos e fundos descendentes, né, topos mais baixos do que os anteriores e fundos mais baixos do que os anteriores, né? Isso aqui configura um padrão de baixa, aqui, pelo menos no diário, início do padrão de baixa aqui, né? Dá para configurar assim já. E a gente está também formando uma estrutura aqui que é um canal descendente. Esse canal descendente, exatamente a mesma circunstância que esse outro aqui, que muda a angulação, que é muito maior. Mas a gente está respeitando aqui também no fundo e no topo também fazendo boas interações. E esse canal ele costuma a romper para cima, mas ele não tem uma amplitude muito grande, como vocês sabem. A amplitude do canal ele é responsável pelo alvo normalmente dessa formação. Então, quando ele vem a romper, o alvo não seria ainda lá grande coisa, seria aqui nos 113 mil dólares e 600. Né? Na minha visão, não tiraria o preço da situação de uma tendência de baixa. A gente precisaria romper zonas mais importantes. Eu trouxe aqui uma zona hipotética de rompimento, né? Só para ficar claro que esse alvo que eu falei aqui agora é hipoteticamente, caso rompesse nesse momento aí. Mas a gente tem que, primeiro, aqui pelo price action, a gente teria que romper essa linha de tendência de baixa aqui que a gente está o preço segurando há muito tempo já, né? Então, enquanto o preço se mantiver abaixo dela, a gente tem grandes probabilidades de continuação de tendência de baixa, né? Então, diminuir o time frame aqui para a gente observar agora outros pontos importantes. Voltando aqui para o diário, só falar dos suportes que a gente tem. Essa linha tracejada aqui é o último fundo, 107,290. E próximo suporte a gente teria esses pontos aqui no price action 105, quase que cravado, 0,90. Depois a gente teria nos 97,975. Então a gente tem esses pontos aí que são, né, pontos importantes, já foram zonas importantes anteriormente, e isso aí, caso ele continue aí uma tendência de baixa, seria os próximos suportes, né? E resistências, a gente tem aqui esse topo anterior, né, que já foi suporte, já tinha comentado sobre ele, a gente tem agora ele como resistência, o preço trabalhando abaixo dele, ele se torna uma resistência. Vamos diminuir aqui o time frame para a gente entender melhor e depois a gente vai colocar as nemas para... A tabela já está dando um indício do que está acontecendo com as nemas aqui, né? Do 30 minutos até o diário, a gente tem venda. Então, predominantemente agora, nesse momento, a gente está dando venda. Esse triângulozinho eu tracei aqui, você vê que aqui ele é ínfimo, né? É um nada do que está acontecendo, porque isso aqui é curtíssimo prazo, então a gente só consegue identificar essa formação e ver ela bem aqui, no 15 minutos, no 10 minutos, e a gente vê não é um triângulo, né? Que é uma cunha, né? Uma cunha ascendente. E esse tipo de formação também tende a romper para baixo. O alvo seria essa amplitude aqui, que a gente teria que traçar aqui nesse momento do rompimento. A gente está, inclusive, no momento que eu estou gravando agora, está fazendo um rompimento aqui, não sei se é um falso rompimento, já tinha respeitado essa zona algumas vezes, né? Uma boa interação aqui, principalmente nessa parte superior dessa formação. E ele rompendo para baixo, que o alvo seria aqui nos 107,492. A gente teria aí como alvo, vou até deixar traçado aqui, vamos ver se chega lá nesse alvo aqui. Seria para testar até esses fundos anteriores, nessa zona aqui dos fundos anteriores. Então, vamos ver como é que vai ser, se vai realmente fazer essa movimentação. Então é isso. No curtíssimo prazo, a gente tem formação de continuação de baixa, né? Claro que isso aqui até pode ser uma bandeira de continuação de baixa, uma flâmula, na verdade. E seria a formação quando fecha assim, uma flâmula, tem diferença entre flâmula e bandeira, e a gente teria, mas praticamente o alvo seria até semelhante. A gente teria que pegar o topo anterior aqui e o fundo e traçar isso aqui no rompimento.
Mas vamos primeiro, nesse primeiro alvo, pensando que isso aqui é apenas uma cunha ascendente mesmo, esse alvo inicial aqui. E é isso aqui pelo Price Action que eu tô vendo, é basicamente isso. Agora eu vou puxar as nemas e sem as linhas para a gente poder entender como é que tá isso aqui. Gráfico diário com as nemas. Rapaz, é engraçado. Eu mesmo acabo me esquecendo das minhas análises. Aí quando eu vou olhar aqui no diário é que eu lembro que eu falei isso. Eu comentei que aqui no diário a gente teria como próximo suporte. Inclusive, eu falei que a probabilidade maior era do preço muito grande, era do preço vir buscar interação com esse primeiro suporte aqui no diário, e daqui a gente iria ver o que iria acontecer. Olha aí, não é que foi mesmo? A gente literalmente lambeu, beiçou, tocou, dormiu, se repousou lá para conseguir respirar. Olha isso, meu irmão, você tá de brincadeira. Mas é isso aí. Aqui a gente está vendo o Bitcoin em uma zona que é um suporte muito importante pelas nemas. E como eu já falei com vocês, quem está mais acostumado aqui, a gente sabe que existem formas diferentes disso aqui se desenvolver. Aqui é um padrão de baixa, uma divergência baixista. Então a gente tem caminhos diferentes. Se isso aqui for realmente um suporte que segure o preço, a gente pode ver o preço já buscar interação com essas nemas centrais que tendem aí a continuar apontando para baixo. Enquanto o preço estiver trabalhando aqui por debaixo delas, a probabilidade maior é isso aqui acontecer. Ele ir buscando interação com essas nemas centrais e continuar essa movimentação aqui. Claro que isso pode romper as suas nemas centrais, a gente veria outro cenário aqui. Tudo bem, isso pode acontecer, mas teria que demonstrar muita força, romper aqui, retestar as duas aqui em cima, para aí a gente ver uma movimentação mais forte de alta. Então eu aguardaria, caso isso aconteça, para poder comprar aqui nesta zona. Né? Então não se precipitar para não ver se isso aqui pode ser até um falso rompimento, voltar para o range novamente. Então, essa hipótese aqui, se acontecer, aguarde, porque a probabilidade maior é que continue trabalhando aqui abaixo dessas duas nemas centrais. Ah, mas ele pode ir direto aqui buscar as outras nemas coloridas e sem fazer esse pullback aqui? Pode sim. Ele já fez um pullback aqui, não conseguiu interagir com essas duas nemas centrais, corrigiu, fez uma barra forte correção e segurou realmente aqui nesse suporte. Pode ser que ele busque aqui esses fundos anteriores no máximo e continue, sim, esse seria um outro cenário. A gente continuar, seria uma demonstração de fraqueza muito grande, ele já perder direto aqui esse suporte e ele continuar vindo aqui buscar interação com essas nemas coloridas para depois ele ir fazer interação com as nemas coloridas aqui, com as centrais, para continuar a movimentação. Então, para mim, esses são os cenários que a gente tem aqui de imediato no gráfico diário. Se a gente for descendo aqui, a gente vai ver que essa divergência segue muito forte, né? Então a divergência bem mais clara aqui, né? Sempre enfraquecimento, preço trabalhando aqui de baixo, tendência de baixo. Então é isso, a gente está numa situação mais complicada aqui no Bitcoin, na minha visão, e delicado, né? Quando o preço está trabalhando aqui abaixo desses ranges aí, me deixa bem desconfortável, principalmente quando a gente estiver chegando ali no diário, né? Uma olhadinha aqui no semanal. No semanal a gente segue tendência de alta, então a gente, por isso ainda poderia corrigir aqui até os 97.669, mais ou menos, é isso mesmo, 96.919. E continuar a movimentação de alta. Você continuaria dentro de um padrão de alta ainda, mesmo aqui, se ele corrigir até essa zona aqui no semanal. Então é isso, a gente tem ainda pontos, e bem coerente até com o price action que a gente já tinha mostrado isso também essa formação que a gente tem aqui no semanal, né? Tem uma linha de tendência de alta aqui bem importante, uma LTA que está casando bem com as nemas centrais aqui, estão juntas ainda, demonstram força no semanal. Então, pelo visto aqui seriam como correções como a gente viu anteriormente, né? Buscando as nemas centrais que estavam juntas, ainda indicando força na tendência de alta, para zonas de compra interessante. Agora ele precisa se manter, né, nessa correção. A gente até deu pavio aqui embaixo, mas você vê que no semanal o corpo do candle sempre fecha acima, isso é muito importante, o corpo do candle fechar acima das duas nemas centrais. Então, pelo semanal também tem uma probabilidade muito grande do preço vir buscar essa zona aqui dos 96, 97. Então, pelo semanal, a gente tem essa indicação de que isso pode acontecer em time frames menores, como o diário, né? Vamos ver onde é que ficaria essa zona aí dos 96 acima, aqui 96 aqui na Nema mais ou menos, na Nema rosa,
acima dessa zona aqui, para mim, é importante que ele se mantenha acima da NEMA, dessa azul, esse quadrante aqui, ó, essa zona aqui, ó, dos 191 até os 83. 83 seria o limite do limite. Se perder essa NEMA verde aqui, para mim, já seria bem preocupante, na real. Aqui perto da zona do 87 já seria bem preocupante. Aí buscar os 83, então, para mim, eu estaria entrando numa tendência de baixa bem mais prolongada, a gente poderia ver uma correção muito mais forte. O ideal é que ele se mantenha nessa linha de tendência de alta que a gente tem ali no semanal, que seria aqui acima dos 96. Então, uma correção até 96 seria saudável pela tendência do semanal e grande oportunidade para compra, com certeza, ele se mantendo acima dessa zona, principalmente. Tente verificar isso aí em time frames menores. Por enquanto, atenção, o que está dizendo aqui ainda em tempos gráficos menores, 6 horas, todo mundo aqui dando venda ainda, tabela dando venda, então vamos ficar atento. Eu tinha até mostrado lá no grupo aqui, né, nesse padrãozinho que a gente tem aqui, diferentemente do Price Action, enquanto o Price Action mostra para a gente aqui uma figura baixista, aqui no 15 minutos, no curtíssimo prazo, que as NEMAs estão mostrando para a gente é um padrão de alta. Então aí temos controvérsias, né? Eu não gosto muito de operar quando tá assim, né? As NEMAs falando uma coisa e o Price Action outra. Eu gosto de quando a gente vê os dois falando a mesma coisa. Eu não quero ver quem tá sendo, não quero pagar para ver quem tá certo aí nessa hora, não. Então é isso. Pelas NEMAs a gente está vendo aqui, tem divergências altistas, né? Querendo surgir. 30 minutos, dá para dizer que isso aqui é uma divergência autista ainda, as duas na cor laranja, começando a se afastar. Mas no 15 minutos, sim. A gente tem bem claro aqui, enquanto o preço estiver se manter acima dos 108,714 e os 108,023 centavos, essa segunda NEMA aqui, o preço ainda está dentro de divergência altista no curtíssimo prazo e pode fazer pullbacks aí em direção às NEMAs coloridas aí. Aqui, o que tem aqui pela análise técnica. E para fechar, aqui análise de sentimento, curtíssimo prazo, gráfico de 10 minutos, o que é que o sentimento está falando para a gente? A gente tem aqui essa movimentação, esse pullback iniciando no curtíssimo prazo, e o Open Interest até que está acompanhando, está realmente subindo, não muito forte, mas está realmente acompanhando essa movimentação, indicando, né, possível interesse. Não está tão claro, digo que ele está bem dentro de um range ainda aqui, o Open Interest, né? Então, você vê que toda essa movimentação, né, tanto de alta e correção, o Open Interest continuou dentro do mesmo range. Não vejo uma clareza aqui no Open Interest, uma definição clara aqui no Open Interest de interesse para correção ou para alta. Para mim, momento agora, que eu acredito que as instituições, a galera deve estar meio que apreensiva e esperando aí para ver qual vai ser a decisão, a movimentação do preço, quem é que vai ser a baleia mais gorda que vai definir isso aí, para o Open Interest definir, porque dentro do range há muito tempo, nesse mesmo range aqui, não sai desse range aqui, tanto com essas pernadas de alta quanto de baixa, então é complicado ainda. Essa movimentação aqui para mim não é clara de definir. Não tivemos grandes, né, depois dessa captação, dessa venda a mercado, 2 bilhões, que eu fiz o vídeo até mostrando, foi um dos recordes que teve aí, não tivemos mais grandes captações de liquidez em relação a vendas a mercado, né? Na verdade, essa correção gerou assim alguns candles aqui de 500 milhões. É osso porque, porra, depois de um candle de 2 bilhões aqui, né, os outros ficam meio que tímidos, né? Parece que não é nada, mas, pô, 500 milhões em vendas a mercado é significante. Também não é nada, não. Porque isso aqui realmente acabou deixando o resto das coisas pequenas, né? Aqui. Vamos abrir aqui, a gente vê melhor. Tirar do ângulo de vista ali aquele candle, a gente já consegue ver melhor. O pico, 460 e poucos milhões nesse candle aqui de correção. É uma certa captação de liquidez a gente teve, obviamente, com essa pernada, acho que é por isso que o preço está respirando aqui no curtíssimo prazo, principalmente porque teve uma boa captação de liquidez. Porém, o que preocupa ainda na minha visão, aqui, ó, o Rachel. O Rachel segue subindo. A gente está agora com a proporção de 2,28, ou seja, 2,28 pessoas em posições de long contra uma pessoa em posição vendida. E isso, para quem entende um pouco mais de captação de liquidez, sabe que pode fazer com que o preço corrija mais um pouco.
para captar essa liquidez que está entrando aí, né? Pessoas acreditando aqui que isso aqui é um fundo daqui para você ver. Quando deu essa última pernada, o Open Interest aí deu mais uma esticada para cima aqui, então indicando, à medida que o preço ia caindo, o Open Interest já estava subindo, né? Isso é preocupante porque pode fazer o preço corrigir ainda mais para captar liquidez. O mercado aqui, principalmente no futuros, vive atrás de captação de liquidez. Então é isso aí, galera. Eu acho que o vídeo já foi grande demais. Tamo junto, até o próximo vídeo, até a próxima análise e um abraço. Bom final de semana para todos.